E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta, né? Dessa vez aí, trazendo como ponto de partida aí a situação do doutor, aí do advogado aí famoso que se envolveu aí nessa encrenca, né? Então aqui não tirando proveito aí da situação triste do colega aí, da sua namorada, mas a gente tem que ter aqui uma licença pedagógica aqui, né? Uma licença aqui para tratar dos assuntos aqui, aproveitando, fazendo uso, né? Aproveitando não, fazendo uso aí de situações reais, perfeito? Então aí, nesse caso, né? Eu tive como, há alguns dias já vim com a ideia de fazer algum vídeo com relação às lesões corporais, e aproveitando o gancho aí dessa situação, eu vou trazer aqui os desdobramentos jurídicos, né? Especialmente aí quando ocorrem dentro de casa, né? No ambiente entre pessoas com vínculos afetivos, perfeito? Então vamos entender aí como a lei penal brasileira trata dessas situações, né? Então a lesão corporal ela está prevista lá no artigo 129 do Código Penal, né? E significa ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, perfeito? Dê uma olhadinha aqui pro lado porque eu tenho uma colinha aqui que eu tenho que de vez em quando consultar, perfeito? Então esse crime aí ele é classificado conforme a gravidade, né? Da lesão sofrida pela vítima. Então aí a classificação aí, primeiramente nós temos a lesão corporal leve, né, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Essa lesão corporal leve, ela é por exclusão. Então, se não for grave nem gravíssima, nem o resultado morte, será leve, certo? Então, são os casos mais simples, como hematomas, escoriações, né, ferimentos superficiais, né, que não causem aí maiores consequências. Na sequência, nós temos aí a lesão corporal grave, né, essa com a pena de reclusão, né, de 1 a 5 anos, que é quando a agressão gera consequências mais sérias, como, por exemplo, aí a incapacidade para ocupações habituais, né, por mais de 30 dias. Então, aqui, não necessariamente somente para o trabalho, mas também para os estudos, para práticas de exercícios físicos, hobbies, né? Como, por exemplo, tocar um violão, né? Então, caminhar. Então, né? Desde que sejam atividades ilícitas, ou lícitas, né? E habituais. Então, aqui ainda com relação à lesão corporal grave, nós temos aí o perigo de vida, né? Então, aí quando a vítima corre risco real de morrer, né? Em decorrência das lesões corporais. Aqui, a intenção do agressor não pode ter sido colocar a vida da vítima em risco, né? Ali, matar, né? Então, ela teve a intenção de lesionar, mas levou a vítima ao risco real de morrer, perfeito? Se ela tinha a intenção de matar, aí e a pessoa não morre, mas correu o risco de morrer ali, nós teríamos aí o homicídio na modalidade tentada, correto? Então aqui hemorragias, né, perfurações de órgãos, né, ali quebra uma costela, por exemplo, e perfura o pulmão, né, até mesmo um traumatismo craniano, né? Ainda aqui com relação à lesão corporal grave, nós temos aqui uma debilidade permanente de membro, né, sentido ou função, que é a perda parcial de alguma função, né, como a audição, né, um chute nessa região aqui, então compromete ali, de certa forma, o ouvido, né? Então não uma perda total, mas sim um enfraquecimento funcional da pessoa, né? Porque ainda nós teremos a aceleração do parto, né? Que é quando a agressão provoca contrações ali e antecipa, né, o nascimento de forma forçada, né? Isso se não houver o dolo de provocar o aborto, né? Se tiver o dolo de provocar o aborto, a pessoa chutar a barriga da pessoa com intenção de provocar o aborto, aí o crime será outro, perfeito? A gente trata isso aí em outro vídeo. Agora vamos para lesão corporal gravíssima, né? Então a pena aqui já é bem maior, então aqui é reclusão de 2 a 8 anos, correto? Então aqui são lesões com consequências ainda mais sérias, né, e duradouras, né? Como a incapacidade permanente, né, para o trabalho, né? Pode ser total ou parcial, né, relacionada à profissão específica da vítima. Exemplo, um jogador de futebol. Né, imagine só um jogador de futebol aí sofrer uma agressão e isso comprometer ele perder, né, a capacidade de exercer a sua atividade profissional. É possível, né? Então aqui nós temos ainda com relação à lesão corporal gravíssima, enfermidade incurável, como doenças graves, né, adquiridas em razão da agressão. Né, e tem como... Aqui nós não temos a cura conhecida, né? Se houver a cura e a vítima se recusar ao tratamento, então nós não teremos a qualificadora, correto? Então não será caracterizada, né, como lesão corporal gravíssima. Ainda com relação à lesão corporal gravíssima, né? Então, caso a pessoa perda, né, ou tenha perda ou a inutilização do membro, né, sentido ou função, né, por exemplo, a amputação ou mutilação, né, que são coisas distintas, né? Uma coisa é perder ali no ato da violência, ali, ter seu órgão, né, ali, mutilado ali no ato, né, ou amputado depois, ali, diante do procedimento médico necessário, correto? Temos também a inutilização, né, a paralisia completa de um membro, caso ela não perde né, um membro, né, o braço, por exemplo, uma perna, mas a agressão é de uma maneira tão incisiva que a pessoa perde ali, fica com aquele membro paralisado, né, permanentemente, né? Então, ainda aqui com relação a gravíssimo, vou trazer mais uma situação que é a deformidade permanente, né? Então ali não necessariamente precisa ser no rosto, né? Geralmente a gente associa uma agressão a algo na face, na região do crânio, né? Mas pode ser em qualquer parte do corpo, inclusive regiões íntimas, né? Perfeito? Então desde que cause impacto estético relevante, né? Então que gere aquele desconforto ali, vergonha para a vítima, perfeito? E por último aqui com relação à lesão corporal gravíssima, eu trago quando ela acarreta diante da agressão o aborto, né? Levar ao aborto, que é aquela interrupção da gestação, né? Com a destruição do feto, né? Ainda que não tenha havido a intenção de provocar o aborto, né? Então se houver ali o dolo, né? Aí a vontade, a intenção do agente de provocar o aborto, assim como na questão da lesão corporal grave, o crime será distinto. Ainda que dentro da classificação das lesões corporais, nós temos a lesão corporal seguida de morte. Perfeito? Aqui a pena de reclusão é reclusão de 4 a 12 anos, né? Aqui eu já até falei num outro vídeo, é o chamado crime préter-doloso, né? Então a gente age como dolo, né? Ele tem a intenção de agredir, perfeito? Mas a morte ocorre por culpa. Ele não teve a intenção de causar a morte, né? A morte ocorreu por imprudência, ele agiu por excesso, perfeito? Então sem a intenção de matar.
trago mais uma aqui, que é a lesão corporal culposa, né? Essa aqui, a pena é mais branda, né? A detenção de 2 meses a 1 ano. Perfeito? Acontece quando a gente não tem a intenção de agredir, né? Ele causa a lesão por imprudência, negligência, né? Imperícia, né? Ou seja, por descuido, desatenção, ou até mesmo um erro técnico, correto? Ainda que com relação à lesão corporal culposa, o juiz poderá, aí, nesse caso, conceder o perdão judicial, né? Aí se as consequências da infração forem atingirem o infrator, assim, de forma tão significativa que torne desnecessária a aplicação de uma pena, né? Imagine aí que o pai cause uma lesão culposa, né, sem a intenção no próprio filho, e ele, em virtude disso, adquire ali, ele fica depressivo e tal, sofra muito com aquilo, ele não tinha a intenção de machucar o próprio filho. Então o juiz, diante disso, ele pode conceder aí o perdão, correto? Vou trazer aqui agora as formas qualificadas da lesão corporal, né? Então aí o parágrafo 9º traga aí a violência doméstica. Então, além da gravidade do resultado, aí a lei considera também o contexto do crime, né? O contexto do crime ocorre. Então a lesão corporal, se for praticada aí contra a ascendente, né, que são os pais, né, então se contra os descendentes, os filhos, por exemplo, ali, contra o cônjuge, ou com quem o agressor conviva, ou tenha convivido, perfeito? Ou ainda se prevalecer da relação doméstica de coabitação, né, ou hospitalidade. Grave isso aí, mais à frente eu vou trazer o porquê de pedir para vocês gravarem isso aí. Então aqui se aplica o parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, né? Mesmo que a lesão seja leve, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos, né, conforme a alteração mais recente da lei. Então essa forma qualificada não exige vínculo familiar, né, propriamente dito. Então pode ser aí, é possível a incidência, por exemplo, no caso de um patrão ou uma patroa ali que agride o seu empregado ou empregada doméstica, correto? Que mora na residência, ou uma babá, no caso de uma babá que agride uma criança, isso é bem interessante, bem relevante, né? Então, de quem ela cuida ali, né? Tem aquele vínculo ali de convivência doméstica, de hospitalidade, né? Esse que é o caso que eu pedi pra vocês se atentarem lá atrás. É o caso da babá ali, ela tem aquele vínculo de convivência, né? De hospitalidade, ela tá ali no dia a dia. Mas um detalhe, se a lesão for grave ou gravíssima, ou seguida de morte, né, praticada nesse contexto, o crime será tipificado de acordo com as características lá que eu trouxe lá do parágrafo 1º e 2º, ou 3º do artigo 129, né? Que é com relação ao crime de lesão corporal ser grave, gravíssimo ou com resultado morte. Perfeito? Então, as penas serão aquelas lá que eu já falei anteriormente. Correto? Só que, por ter ocorrido no ambiente doméstico e familiar, a pena terá um aumento, né? Então, aqui nós teremos um agravante, perfeito? Uma majorante. Então, o crime será qualificado pela lesão grave, gravíssima ou com resultado morte, com um agravante, perfeito? De 1/3, né? Conforme aí deixa eu colar aqui o parágrafo 10º do Código Penal, correto? Ainda sobre isso aí, se a vítima tiver alguma deficiência, né, a pena será ainda aumentada de mais 1/3, né, conforme a previsão expressa lá do Código Penal. Então, galera, aqui nos aproximando da situação pontual do advogado, nós temos aqui a violência de gênero. O parágrafo 3º, né, ele consagra aí que quando a violência é contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Né, então, a pena aqui ela é de 2 a 5 anos de reclusão. Então, mesmo que a lesão seja leve, né, será aplicada essa pena mais gravosa. Então, essa qualificadora ela incide quando a agressão tem como motivação o menosprezo, discriminação ou até mesmo a dominação, né, sobre a mulher, por ela ser mulher. Então, isso aí, galera, independente de ser dentro ou fora do lar, correto? Se tiver como motivação menosprezo, a discriminação ou a dominação sobre a mulher, incidirá essa qualificadora aí. Então, é importante que essa forma qualificada só se aplica se a lesão corporal for simples. Né? Se a lesão for gerar uma lesão grave, gravíssima, o resultado morte, assim como na questão anterior, né, serão aplicadas as qualificadoras da lesão corporal grave, gravíssima ou com resultado morte. E aqui, por se tratar dessa condição peculiar, né, particular, em virtude da condição da mulher, nós teremos a majorante, né? Então aí nós teremos uma majorante aí de 1/3, correto? Outro ponto relevante aqui é que não é exigida a coabitação. Então, digamos que um namorado agride uma namorada, ou um ex-marido agride uma ex-esposa, correto? Então, mesmo que eles não convivam, né, ou nunca tenham convivido sob o mesmo teto, o agente pode responder com base na Lei Maria da Penha, né? Então, aí com base no parágrafo 9º ou 3º do artigo 129 do Código Penal. Então, agora as consequências processuais, né? Então, agora com atenção às regras do processo penal. Né? Como regra, os crimes de lesão corporal leve são de ação penal pública condicionada, né? A condicionada representação, ou seja, o Ministério Público só vai oferecer a denúncia se a vítima expressar vontade. Né? Mas agora, se a violência for no âmbito doméstico ou familiar, a regra muda. Então, aí já a ação penal passa a ser pública incondicionada. Ou seja, o MP, o Ministério Público, pode oferecer a denúncia, né, mesmo sem a representação da vítima, né? Então, isso aí é essencial para evitar que a vítima desista, né, do processo por medo, digamos ali, ou por pressão, ou dependência emocional, enfim. A partir do momento que o Ministério Público tomou conhecimento e denunciou, já era. Então, galera, aqui como regra, né, os crimes de lesão corporal leve são de ação penal pública condicionada à representação, né? Ou seja, o Ministério Público ele só pode oferecer a denúncia, né, se a vítima expressar ali a vontade, correto? Mas nos casos aí de violência doméstica, né, ou familiar, aí a regra muda, beleza? Então a ação penal aí passa a ser pública incondicionada, ou seja, o MP, o Ministério Público, pode oferecer aí a denúncia, né, mesmo sem a representação da vítima, correto? Isso aí é essencial para evitar aí que a vítima desista, né, do processo por medo, por pressão, né, ou por dependência emocional, correto? Então aqui nos termos da Lei Maria da Penha, né, nessas situações aí, galera, incidem também
os dispositivos dessa lei, né? A Lei Maria da Penha ela não tipifica crimes, né? A não ser o de descumprimento lá das medidas protetivas, né? Então todos os crimes estão tipificados no Código de Processo Penal. O que a Lei Maria da Penha traz são regras, né? Para enrijecer a aplicação, né? O processo, né? A condução dessas demandas que envolvem relações domésticas e familiares, né? Então aqui a consequência prática é que nesses crimes aí não se aplicam, por exemplo, né, os institutos despenalizadores, né, da Lei 9.099, que é a lei dos juizados de pequenas causas, né? Então aí o agressor não pode aí fazer juizar transação penal, né, a suspensão condicional do processo, e não fazer a composição civil dos danos, correto? E nem mesmo o ANPP, né, que é o Acordo de Não Persecução Penal. Esses institutos aí depois eu trago com maiores detalhes. Então a resposta penal nesses casos é mais firme, né? Mais direta, sem flexibilização. Então agora que eu fiz essa explicação aí, é um pouco extensa, né, para pouco tempo, mas aqui a questão é corrida mesmo, galera. Que ninguém tem para ficar meia hora aí, 2 videoaulas, 3 videoaulas de 30 minutos, não. O negócio tem que ser batidão mesmo. Quem tiver dúvida, volta, assiste novamente, anota. Então, assim, no caso do advogado aí, galera, eu posso dizer que ele tá no sal. Ele se enrolou. Então, assim, ele foi preso aí, né, em flagrante por agredir aí uma namorada. Então, nessa condição de relação íntima, né, de convivência, né, vínculo afetivo, o caso pode sim ser enquadrado como violência doméstica, né, ou violência de gênero, né, com base no Código Penal. Mas aí, galera, essas são as regras da Lei Maria da Penha, né. Então a pena aí será mais alta, né? A ação penal será pública e incondicionada e não se aplicam os benefícios da Lei 9.099, que eu falei lá, né? O SUSIS, né? A suspensão condicional do processo, a transação penal, o acordo de não persecução penal. E eu vou te falar, ele tá enrolado aí, viu? Tá enrolado. É muito problema para ele aí nessa situação. Por mais que ele seja advogado gabaritado aí, enfim, até por conta da relevância do caso da mídia, né? Repercussão do caso, ele vai estar enrolado. Então ele responderá aí criminalmente, né? Sem possibilidade de qualquer tipo de acordo. Então casos como esses mostram aí que o direito penal atua para proteger as vítimas, correto? Principalmente no âmbito doméstico familiar. Tem regras para os menores, né? O caso da lei Henri Borel, correto? Então a lei Henri Borel está para as crianças e adolescentes, assim como a lei Maria da Penha está para as mulheres, né? Nas relações domésticas e familiares, né? Pois é, galera, se vocês gostaram do conteúdo aí, né? Se não gostaram também, tamo junto, né? Compartilha aí, comenta, né? Qualquer dúvida, por conta da extensão do conteúdo no intervalo pequeno de tempo, se tiver alguma dúvida, chama no privado, a gente vai bater um papo e alinhando aí, estudando junto, bacana? A intenção aqui é o progresso, é o crescimento aí, é o conhecimento, bacana? A transmissão do conhecimento. Show de bola? Valeu aí, até a próxima, valeu.